Fala galera, Pantera Snake, hoje aqui trazendo um vídeo sobre o ídolo máximo do Arnold Schwarzenegger nos anos 50 e nos anos 60 e até nos anos 70, Reg Park. Bom, Reg Park ele foi um fisiculturista aí que competiu muito naquela época, teve uma carreira muito longeva. Ele começou a competir em 46. Ele competiu em 46 no Mister Britânia. 49 ele competiu de novo e aí ganhou. Na primeira competição ele tinha ficado em quarto. Ele ganhou o Homem Mais Desenvolvido da América pela IFBB nos anos 50, primeiro lugar. Depois ele ganhou o Overall também. Ganhou o Mister Europa nos anos 50. Mister Universo ele ficou em segundo lugar nos anos 50. Em 51 ele ganhou. Depois em 58 ele ganhou de novo. Depois em 65 ele ganhou de novo. E nos anos 70 ele ficou em segundo no Mister Universo. Em 71 ele ficou em terceiro. Em 73 ele ficou em segundo. Nessas competições ele perdeu para o próprio Arnold Schwarzenegger, que nessa época já era fisiculturista profissional, né? Então assim, vocês podem ver que ele tem uma carreira muito longeva, né? O cara começou a competir em 76 e foi terminar de competir em 73. Então assim, ele competiu por muitos e muitos anos, né? No seu auge, ele tinha 1,85 de altura, né? E geralmente ele pesava ali entre 102 e 113 quilos. E chegou a ter até entre 47 e 48 de braço. Então, assim, era um cara muito grande. Uma coisa interessante sobre o Reg Park é que ele era um cara que ele odiava esteroides, assim como o Steve Reeves. Ele falava muito mal, ele dizia que os esteroides tinham estragado o esporte e tal e tudo mais. Só que, na minha opinião, o Reg Park é um fisiculturista daqueles que é meio difícil de acreditar que ele era natural, né? Mas enfim, cara, a gente tá falando aqui de uma época onde as coisas eram muito diferentes, né? Em questão de política e tudo mais. Então, é interessante falar que essa questão dos esteroides, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ela tem, tipo, muitos altos e baixos, né? Ali dos anos 40, 50, 60 e 70 o negócio fica meio normal, aceito, 80. Aí depois nos anos 90 começa a ser mal visto de novo, é legalizado, depois não é legalizado mais. Então, assim, é uma questão muito complicada, né? Se ele usou esteroide ou não, o shape dele continua sendo fantástico e isso não tira nenhum crédito dele. Bom, o Reg Park ele chegou a interpretar o Hércules também. Ele teve uma carreira assim bem curta, na verdade, de 61 até 65. Ele fez cerca de 5 filmes em que ele fazia o papel do Hércules. Eram todos filmes assim de mitologia, tal, etc. Então não chegou a ter um destaque tão grande como o Arnold foi tendo nos anos seguintes, ou como o Steve Reeves, que chegou a ser o ator mais bem pago do cinema. Mas foi suficiente para ele fazer o nome dele na época, né? O Reg Park ele seguia um estilo de treino que hoje em dia a gente chamaria de power building, né? Que ele treinava muito pesado e eu vou até trazer alguns treinos dele mais para frente. Ele gostava de fazer pouquíssimas repetições, ele não era do tipo de cara que treinava muitos treinos longos, mas assim como os caras daquela época, ele também fazia full body, né? Então ele treinava o corpo inteiro, depois descansava um dia inteiro, depois fazia o corpo inteiro, e tal, não dividia muito por músculos, mas ele fazia poucas repetições e cargas mais elevadas. Fazia dieta e que ele comia muito queijo, né? Coisa que naquela época os caras gostavam muito. Queijo, leite e também dizia ele que gostava de beber vinho de vez em quando, né? Cara, uma coisa interessante sobre a relação do Reg Park com o Arnold é que o Reg Park ele foi um mentor pro Arnold, né? O Arnold, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele ainda era um cara muito recluso, talvez até mais tímido do que recluso, né? O Arnold ele tinha muita vergonha de falar em público, ele não tinha muita dicção porque ele não sabia falar inglês direito e tal. E o Reg Park ajudou ele muito com várias técnicas ali, ser um cara de mais postura e tal, porque o Arnold ele também era um cara
Ele era muito carismático, mas dizem que teve uma época que ele era um cara que ele perdia o amigo, mas não perdia a piada, assim, entende? Então o Reg Park meio que ajudou ele a criar um equilíbrio, assim, pra ele também não passar a impressão de ser um cara babaca, sabe? Porque não é que ele queria machucar as pessoas, mas às vezes ele insistia muito numa piada e, enfim, passava às vezes a impressão errada, né? Então o Reg Park ele foi um mentor, assim, em vários sentidos pro Arnold, né? O único conselho que o Arnold não quis seguir foi o de não usar esteroides, né? Mas aí, de novo, a gente não sabe nem se o Reggae Park não usou, enfim. É isso, galera. Eu espero em breve trazer alguns vídeos um pouco mais específicos sobre os treinos dele, porque ele fazia uns treinos assim bem interessantes, sobre ganho de massa, outros para ganho de força, outros para definição, umas coisas assim um pouco mais diferentes do que a gente faz hoje em dia, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Diz aí se vocês sabiam sobre, se vocês conheciam essas curiosidades aí sobre o Reg Park, diz aí nos comentários. Se você quer ter resultado na academia com dieta, treino, protocolo e tudo mais, passa na descrição do vídeo aí e contrate a nossa consultoria. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta o que você achou. Passa no canal que vai ter muito mais vídeos sobre bodybuilding, treino e dieta. E se você tem interesse em saber mais sobre definição muscular, passa na descrição do vídeo e compra o meu e-book. Tamo junto!